Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Das Manifestações Espíritas, capítulo 25, das Evocações. Considerações gerais, espíritos que se podem evocar, linguagem de que se deve usar com os espíritos, utilidade das evocações particulares, questões sobre as evocações, evocações dos animais, evocações das pessoas vivas, telegrafia humana. Então são os tópicos que serão abordados, todos eles importantes para os médiuns, para quem gosta de estudar a mediunidade, e eu sempre digo que estudar o Livro dos Médiuns é conhecer melhor a si mesmo, e também você vai adquirir uma gama de instruções de importância para que você enfrente com segurança determinados obstáculos do dia a dia e comece a fazer as devidas observações ao longo da sua existência, ao longo da sua caminhada, porque a nossa vida depende de conhecimentos e que esses conhecimentos sejam importantes para somar e a gente conseguir entender melhor o outro ser humano, as determinadas situações complexas que existem na vida das pessoas em geral, e a gente poder então realizar o melhor para que o melhor realize também em nós. Nas considerações gerais, item 269. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito, e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Isso aqui é muito importante, vai concluir o parágrafo, mas vamos ver esse pedaço aqui. Isso é muito importante, porque veja bem, eu resolvo evocar um dos meus avós, e eu sei que tanto uma avó como um avô meu já estão, eu sei assim, é complicado quando a gente fala eu sei, né? Eu tenho pressentimentos que um dos meus avós e uma das minhas avós estão reencarnados. E vamos supor que eu não tivesse esse pressentimento, que eu não soubesse disso e quisesse evocá-las. Ou evocá-la ou evocá-lo. Então, nesse momento, ao fazer essa evocação, eles podem passar por algum constrangimento ou entrar em alguma situação de risco, de acordo com a idade que eles estiverem. Ao fazer a evocação, eles podem estar no trânsito, eles podem estar na sala de aula, eles podem estar numa situação que não é bom que eles durmam. Então, isso que nós temos que prestar atenção. Independente de você saber se essa pessoa está reencarnada ou não, de você ter esse pressentimento, você tem que ter esse cuidado. Alguém chega e quer fazer uma evocação de alguma pessoa famosa, e essa pessoa que já desencarnou há 20, 30 anos, e essa pessoa está reencarnada, então, ou que já desencarnou há 50 anos, vamos dar um exemplo maior. A pessoa já está reencarnada e está com 20, passou 30 anos no mundo espiritual. É possível isso. E ao você evocar a pessoa, ela está dirigindo, dorme no volante, aí ela vai vir. Então, os riscos existem. Lógico, o parágrafo vai ser concluído. A gente vai concluir de novo os raciocínios. Mas vamos ter cuidado com a questão de evocar. Deixa que o espírito venha. Então, vamos concluir aqui o nosso estudo. Portanto, ele fala, algumas pessoas pensam que todos os espíritos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito, a ser preferível que espere que aquele que queira comunicar-se venha. Espere, deixa que alguém venha comunicar. E aí você vê se você pode ou não comunicar com esse espírito. Fundam-se em chamados determinados espírito. Não podemos ter a certeza de ser ele que se apresente, ao passo que aquele que vem espontaneamente, de seu moto próprio, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta assim o desejo que tem de ser entreter conosco. Então, aí ele está colocando uma outra situação. Se você espera que o espírito venha, é aquele que queira comunicar conosco, conversar, passar a mensagem ou receber a instrução necessária. Quando o espírito vem para se comunicar, então tem aqueles que vêm para se instruir e tem aqueles que vêm para serem instruídos.
De todas as formas, é importante que nós esperemos que venha o espírito que foi determinado para vir, que foi escalado para vir, que a gente não deva evocar. Aqui já é uma outra fase do entendimento, que é importante que a gente compreenda que aqui já está subentendido o que a gente falou antes. O espírito vai vir, passar a comunicação, de acordo com a necessidade dele, de acordo com as possibilidades dele. E ele quer vir. É um ponto. Em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar nenhum em particular é abrir a porta a todos que os queiram entrar. Aí o Kardec já faz a seguinte colocação, que se você não evoca, vai vir qualquer um. Se você falar, estamos aqui prontos para a comunicação daquele que quiser vir. Então você está abrindo a porta para qualquer um. É uma outra face da explicação, que nós vamos continuar acompanhando, desenvolvendo o raciocínio, depois no final a gente faz uma síntese. Aí, a maioria de nós, certamente, estamos acompanhados de espíritos inferiores. Qual vai vir? E hoje, na atualidade, com todas as informações que nós temos informação de que que os espíritos bons, os espíritos superiores, eles trabalham. Eles têm muito serviço a fazer. Mas, se naquele horário tem uma atividade mediúnica, vai ser designado um espírito superior para gerenciar essa atividade mediúnica e vai ter ali os bons espíritos que vão trabalhar no apoio a esse espírito superior. Um espírito superior normalmente chamado de instrutor e os outros, logicamente, são chamados de assistentes. Vocês podem ver essa designação bem clara no livro Ação e Reação, que o Druso é um instrutor e o Silas é um dos assistentes do Druso. Ok? Então, não estamos inventando, estamos explicando baseado naquilo que nós estudamos. Mas, para isso, essa reunião mediúnica ela tem que ser constante, tem que ter regularidade, horário marcado, dia marcado, e ter aquela frequência determinada com disciplina, com uma finalidade séria, para que tenha esse conjunto, essa equipe trabalhando. Vamos continuar nosso estudo ali então. E aí, bom, nesse caso, numa reunião como essa que nós estamos falando, os espíritos que vão ali se comunicar irão passar a informação que se faz necessário. Aquela informação é necessária, então aquela informação vai ser passada. Vamos continuar. Ou o espírito vai chegar, se for no caso desses chamados inferiores, eu não gosto muito desse nome inferior, aqueles espíritos que estão necessitados de uma informação, eles vão lá para serem instruídos pelo dialogador. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda gente, e sabe-se o que daí resulta. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamos-lo pelo nosso desejo e opomos, assim, uma espécie de barreira aos intrusos. Bom, aí aqui, no caso, o Kardec na época ele fazia reuniões de estudo, hoje nós fazemos reunião de educação mediúnica e depois reuniões de tratamento espiritual. Na reunião de estudo, nós vamos fazer a leitura, vamos fazer nossa oração inicial, vamos fazer a leitura, vamos fazer o comentário dessa leitura, vamos fazer uma prece intermediária, vamos para a chamada segunda parte, que é a hora que os espíritos vêm se comunicar, de acordo com aqueles que vêm, nós não evocamos, e no final fazemos a prece final. Esses espíritos que vêm, estou falando da mediúnica atual, os espíritos que vêm são aqueles que estão necessitados de se comunicarem. Nas obras do André Luiz vão ter vários exemplos disso, e às vezes tem uma mensagem do mentor, às vezes não. Às vezes não é do mentor, mas é de algum dos assistentes, dos espíritos assistentes da equipe, passa uma mensagem. Essa é a parte que cabe-nos a realizar e a entender. Portanto, não está ao léu as nossas reuniões atuais. Elas estão gerenciadas por espíritos superiores, gerenciadas pela equipe mediúnica que está ali dentro, na pessoa do dirigente da equipe e dos dialogadores. Eles vão estar exercendo essa função, e aí depois nós vamos ter, então,
que não vai ser uma coisa aleatória, qualquer espírito fala. Tem uma finalidade cada reunião. Agora nós vamos fazer uma reunião de estudo. Nós vamos fazer uma reunião com os mentores da casa. Nesse estudo teremos a comunicação dos mentores da casa. Nós vamos pensar, mentalizar os mentores da casa. Mas aí é uma finalidade específica. Toda semana ter reunião só com os mentores da casa é caminho para a obsessão. Porque os espíritos precisam, sim, de se comunicarem, de nos orientarem. Mas tem no mundo espiritual muitos espíritos que existe a necessidade deles passarem a mensagem para se esclarecerem. Isso é importante que a gente entenda. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo terá, muitas vezes, para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. E no caso ali, está se retratando especificamente de uma comunicação, de uma reunião de estudo, mas não de um estudo conforme nós fazemos hoje, de um estudo para codificar a doutrina espírita. Agora aqui nós estamos falando do estudo de educar os médiuns para a função de ajudar ao mundo espiritual a recuperar espíritos. É importante que a gente entenda isso para que a gente não tome determinadas atitudes de fazer certas evocações. Lá na frente vai ter a parte que fala da evocação de pessoas vivas e dos inconvenientes. Aí tem um detalhe importante, que é a questão da segurança, que a gente antecipa aqui, que aí os espíritos falam assim, opa, isso aí não pode se comunicar agora não. Isso não deve ser evocado. Mas aí uma reunião onde os médiuns estão em perfeita sintonia, em perfeita afinidades, com um trabalho maior, com um trabalho mais específico. Então vamos ter cuidado para a gente não tomar o fim pelos meios, nem os meios pelos fins. Vamos saber o objetivo final de uma reunião mediúnica na atualidade é educar os médiuns e esclarecer espíritos. E às vezes nós, médiuns, ou a equipe da reunião mediúnica, precisa de um esclarecimento. Precisa de um esclarecimento, então vai precisar de uma educação. E aí, ou de ser esclarecido sobre certos princípios, aí vem o mentor, passa aquela mensagem geral e a gente vai entender e vai caminhar refletindo sobre ela. Cada uma dessas maneiras de operar tem suas vantagens e nenhuma desvantagem. Haveria, senão a exclusão absoluta de uma delas. As comunicações espontâneas, inconveniente nenhum apresentam quando se está melhor, quando se está senhor dos espíritos, e certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. Bom, então o que ele está dizendo? Nós temos que estar senhor da situação, sabermos que os bons espíritos vão estar ali trabalhando e saber que os maus estão de olho. E os sofredores também estão lá para receber a assistência necessária. Os trabalhos que acontecem na reunião mediúnica são gigantescos. Vocês imaginem um hospital de emergência numa grande cidade. No caso de Belo Horizonte é o João 23. É aquela referência em todos os tipos de emergências complexas e complicadas. Uma reunião mediúnica é mais ou menos assim. Lógico, não vai ter os aparatos técnicos que tem no hospital, mas tem os aparatos técnicos espirituais, tais quais de um hospital. Quanto maior a casa, quanto mais comprometidos são os médiuns, quanto mais disciplinada e sintonizada a equipe está, mais trabalho, mais espírito necessitado e também mais trabalhadores espirituais. Então nós temos que estarmos senhor dessa situação. E o Kardec fala que nós não podemos ser absoluto para a evocação e não podemos ser absoluto para deixar vir quem quiser. Então nós temos que saber que sempre tem o caminho do meio. E logicamente quem sempre evoca os mentores, porque na hora que a gente chega, que os bons espíritos nos assistem, que os mentores da reunião nos assistem, que os mentores da casa nos assistem, é uma evocação. E eles não vão passar a mensagem, eles vão distribuir as tarefas e também os espíritos que irão se comunicar. Muitas das vezes, no final da reunião, um dos mentores ou um dos assistentes da equipe espiritual passa a mensagem de esclarecimento ou apenas para mostrar para nós, o trabalho foi muito bem feito, nós precisamos que vocês se empenhem mais, se disciplinem mais, para que a gente produza mais.
Mas isso é um exemplo. Então, todos os trabalhos que nós realizamos dentro da reunião mediúnica, conforme o Kardec deixou aqui, não podemos apelar só para a evocação e nem que venha, seja aberto a vir quem queira. Nós temos que fazer um meio termo, que é de boa vontade, que é aquilo que mais precisamos entender, sempre o caminho do meio, o ponto de equilíbrio. Radicalismo não é uma grande vantagem dentro da doutrina espírita. Então, as comunicações espontâneas, inconveniente nenhum apresentam quando se está senhor dos espíritos. Eu sei que aquele espírito que vem ali é um espírito necessitado. E quando se está senhor dos espíritos, nós vamos estar vigilante e não deixar que os maus tomem a dianteira. E aí, um detalhe importante, nós temos que ter cuidado com espíritos que se manifestam como criança. E aí, as mulheres amolecem mais o coração quando é uma criança que está falando. Prestem, fiquem atentos, porque nem sempre é criança. Pode ser um espírito embusteiro, que se faz passar por uma criança. Isso nós temos que ficar muito atentos para as pessoas não se deixarem levar, a gente já faz o alerta. E ficar atento com as normas que alguns espíritos se identificam como mentores passam. Então, se o espírito está dentro da reunião mediúnica, aí 3, 4 mentores passam mensagem através de um médium. Ele passa a reunião todinha recebendo mensagem desses mentores. Os mentores não estão trabalhando, não? Eles só têm que passar mensagem ali? Eles não têm que dar assistência aos espíritos? É uma coisa a se pensar. Então, tudo no nosso dia a dia, nós temos que ser bem prudentes para ficarmos atentos com esses detalhes, com todos esses detalhes. E quando se tem um médium que está escrevendo um livro, foi designado para ele escrever determinado livro sobre determinado assunto, aí a casa devidamente avaliará devidamente o caso, e o médium que está designado para esse trabalho tenha a humildade e a responsabilidade de pôr-se em avaliação por pessoas competentes para avaliar. É importante que se faça isso. Então, é quase sempre bom aguardar a boa vontade dos que se dispõem a comunicar-se, porque nenhum constrangimento sofre o pensamento deles, e dessa maneira se podem obter coisas admiráveis. Então, se a gente chega e deixa que as comunicações passem espontaneamente, muitas das vezes não vamos ter constrangimento de um jeito ou de outro, e a gente vai receber boas mensagens, boas instruções. Entretanto, pode suceder que o espírito por quem se chama não esteja disposto a falar, ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. O exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as comunicações más. Então, nesse momento, nós temos que ficar atento para que, se evocamos um espírito muito importante dentro do meio espírita, e ele não pode vir passar a comunicação naquele momento, ele está empenhado em várias tarefas. Aí vem alguém e fala, por exemplo, a gente evoca Miramês, ele está ultra ocupado em tarefas importantíssimas que ele tem como instrutor no plano espiritual. E ele não pode vir naquele momento. Mas nós estamos evocando, estamos ansiosos por uma mensagem dele. Aí pode ser que venha alguém em nome dele, autorizado, como nós já estudamos no capítulo anterior, ou vem um e tenta passar-se por Miramês. Pelo linguajar, nós vamos saber se é um espírito da mesma escala evolutiva do Miramês, ou se é alguém que está lá trapaceando. Isso é importante que a gente entenda. Conforme Kardec fala ali, o escrupuloso exame que todos nós temos que nos submeter. Temos que ficar atento nisso. Nas reuniões regulares, naquelas sobretudo em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que a elas comparecem, sem que sejam chamados, por estarem prevenidos em virtude mesmo da regularidade das sessões. É o que a gente explicou antes. Então, quando o espírito está familiarizado com aquela tarefa, familiarizado com aquelas ações, com aquelas nossas ações, com aquele horário, com a regularidade da sessão todo dia, por exemplo, toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, está todo mundo ali reunido para aquela reunião de 8 às 9 horas. Ou toda quinta-feira, às 8 horas da noite, de 20 às 21 horas, está todo mundo ali reunido para aquela reunião. Então, tem o grupo de espíritos, são os mentores,
os instrutores e assistentes estarão lá para o trabalho, para nos dar assistência, para nos amparar, para nos socorrer, para nos orientar e também para amparar, esclarecer e socorrer os espíritos que ali aportam, necessitados daquele momento de concentração de energias especialíssimas. Aí vem a dieta que o médium deve fazer, as disciplinas que devem ter, os cuidados que todo mundo tem que ter para aquela reunião. Tudo isso é importante. Principalmente a regularidade do dia da semana e do horário. Se é quinta-feira, 8 da noite, 20 horas, né? Então é quinta-feira, 20 horas. Se é segunda, às 20, é segunda às 20. Se é domingo às 8 da manhã, é domingo às 8 da manhã. A regularidade. Para termos a equipe que nos ampara, que nos sustentam e que nos ajudam. Tomam, então, frequentemente, a palavra de modo espontâneo para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deva fazer. Caso em que não são facilmente reconhecíveis, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, quer por certos hábitos que lhes são peculiares. Então, o espírito, o instrutor ou um dos assistentes, eles passam a mensagem dentro de um estilo que as pessoas já estão acostumadas a ver. Então, aí ele vai estar a escrita, no caso a gente usa muito hoje a psicofonia, o tom de voz, o tom da conversa, o estilo da conversa, vai sendo passado, vai sendo instruído as pessoas a realizarem esse trabalho, a fazerem as realizações que precisam ser feitas para o desenvolvimento do trabalho, para as realizações do trabalho. E aí ele vai ser identificado por várias situações, mas principalmente pela qualidade do que se fala ou do que se escreve. É importante que nós saibamos que em toda a nossa vida vai existir um caminho que conduz a algum lugar. Ao entrarmos dentro de uma reunião mediúnica, nós temos que ter a responsabilidade que estamos entrando num caminho que exige de nós muita atenção, porque há muitas curvas perigosas ao longo desse caminho. Mas é um caminho que nos leva ao processo evolutivo, que faz com que nós devemos estar muito atentos, muito vigilantes, para podermos caminhar com segurança e com responsabilidade para o objetivo final. Como podemos observar nessa foto, todo caminho tem seus detalhes. Ali tem várias flores plantadas ornando essas casas. Então nós podemos comparar numa reunião mediúnica quando nós plantamos as boas sementes que possam florir no jardim da nossa existência, deixando um rastro de luz, de paz e de esperança. Mas também, se formos invigilantes, nós mesmos podemos cair em espinheiros perigosos ou até mesmo em abismos complexos. Vigiemos nossas atitudes, vigiemos nossos hábitos, para que os nossos amanhãs que virão sejam sempre repletos de bênçãos. Para isso, saibamos semear as boas sementes. Que Jesus envolva os nossos lares, envolva nossos familiares, nossos inimigos, nossos amigos, para que a luz possa nos conduzir todos ao Senhor.